mais uma vez estamos aqui reunidos para mais uma edição do JCN Esportes. Para mim é uma satisfação imensa estar com meus colegas de sala para a gente falar um pouquinho sobre futebol, sobre esporte, que é muito importante, e é uma satisfação imensa estar com meus companheiros de mesa. Hoje o JCN Esportes recebe Débora, Miguel e Felipe. Vamos falar um pouquinho de vocês, por favor, se apresentar. Oi, gente. É um prazer imenso estar aqui, fazendo parte da mesa com meus colegas de sala. E vai ser muito bom papear com vocês sobre futebol, sobre o mundo do futebol, que é o que a gente ama falar, né? Oi, gente. Também é um prazer imenso estar aqui com vocês nesse momento tão rico, pra gente debater um pouquinho sobre esse esporte que a gente ama tanto. Desde já queria cumprimentar meus companheiros aqui, César, Débora, Miguel, que possa ser um debate rico e que a gente possa aproveitar bastante esse momento. Bom, pessoal, mais uma vez também agradecer a vocês, que também, tô nervosinho, mas é normal. Primeira vez, mas vamos falar de futebol, que eu já tô agoniado já. Vamos embora. Pois é, e hoje, desde já, agradecendo primeiramente a Uninassal pela confiança, né? A faculdade tem apoiado bastante esse projeto e estamos aqui, desde já, agradecendo a Uninassal. E vamos começar falando sobre a Copa do Brasil, né? No último final de semana tivemos aí a final, a grande final, né? Que deixou aí muitas emoções no ar, pairando no ar. E vamos começar falando sobre a final. Eu quero saber de vocês, que estão aqui na mesa, a opinião de vocês, o que vocês acharam do primeiro jogo, do segundo jogo, e o que vocês acharam de dificuldade que teve no jogo. Eu quero saber disso aí. Débora. O primeiro jogo na casa do Flamengo, como já se esperava, né? O Flamengo obteve um resultado positivo e foi com uma vantagem assim, um resultado reversível, vamos dizer assim, né? O Galo foi cortando dois gols, né? Para conseguir empatar, e é uma vantagem reversível, claro, mas que não conseguiu, foi 1-0 na casa do Galo, mas que foi um jogo legal de assistir, foi muito bom, inclusive, finalíssima, maravilhosa. Miguel, dê sua passada de colaboração. O que você achou aí? Foi muito bom mesmo. Mas, sim, Felipe, o técnico do Flamengo, praticamente deu um nó tático no time do Atlético. Certo. Só deu o Atlético, só deu o Flamengo no ataque todinho. O Atlético só veio reagir já no finalzinho. Mas, infelizmente, não conseguiu reverter dentro de casa, que eu tava apostando nisso. O time tem um poder em casa, que é aquele mantra, né? Que é... Já esqueci. Mas, sim, do eu acredito, valeu. Mas, infelizmente, não adiantou. Então, chorar agora segue. Infelizmente. E você, Felipe, o que tem a acrescentar aí sobre essa grande final? Falando primeiramente sobre o primeiro jogo, no Maracanã, eu já esperava também um domínio do Flamengo, por estar jogando em casa, por estar jogando no Maracanã, pelo trabalho que o Felipe Luiz apresentou nesse início, que de fato se mostra muito promissor, mas também esperava mais do Atlético. Pela qualidade do elenco, pela qualidade do seu treinador, achei o Atlético de fato sem muitas soluções para jogar no Maracanã e permitiu que o Flamengo usasse uma arma que para mim tem sido uma das suas principais marcas desde a chegada do Felipe Luiz, que é a saída de bola com o Léo Ortiz, que tem uma qualidade no passe assim excepcional. Inclusive, o segundo gol do Gabriel sai a partir de um lançamento dele. De um lançamento dele, que o Gonzalo Plata dá a casquinha, sobra nele, ele faz o segundo gol. Foi um domínio amplo, o Atlético demorou a se acertar no jogo. E na minha visão, por conta da falha, inclusive, do próprio Léo Ortiz, que eu acho que foi um dos últimos momentos que ele deu ali uma derrapada no jogo, o Atlético acha um gol com o Allan Kardec, né? E vai vivo para a Arena MRV. Até demonstra ali uma certa pressão, mas muito mais no abafa. Na minha visão, muito mais no abafa, naquela questão da empurrância com a torcida, no calor do momento, mas também sem muitas soluções, porque o Flamengo bloqueou muito bem o meio, congestionou bem o meio e forçou o Atlético a ir para as pontas, fazendo com que o Atlético vivesse de cruzamentos o tempo inteiro. E principalmente a partir da entrada de Fabrício Bruno no segundo tempo, o Flamengo conseguiu conter bem, criou inúmeras oportunidades no segundo tempo, poderia ter sido até muito mais. Por isso, o goleiro do Atlético, Everson, foi um dos melhores, se não o melhor da partida. Concordo com você. Por ter sido
o responsável por essa final não ter sido ainda mais vergonhosa para o Atlético. E essa é uma das questões que a gente vai falar agora. Quer saber de vocês quem foram os melhores jogadores da final. Eu acredito, como eu já adiantei aqui, o melhor da final para mim foi o Everson. Foi o goleiro do Atlético Mineiro, mas também destacando o time campeão, que foi o Flamengo, Sim. que jogou muito bem, mais uma vez, consistente. Eu queria ressaltar aqui um cara que foi muito criticado ao longo desses últimos tempos no Flamengo, que é o lateral direito Wesley. Na minha visão, ele fez uma partida assim excepcional, muito seguro tanto defensivamente como ofensivamente. Felipe Luiz acertou então, né? Acertou. Na verdade, os laterais têm sido um ponto muito... A linha defensiva, né? Ele sacou o Fabrício Bruno, colocou o Léo Ortiz, tirou o Varela, colocou o Wesley. A chegada do Alexandre acrescentou muito ao time também. E toda a linha defensiva do Flamengo fez uma partida de almanaque pra mim. Mas por conta dessa superioridade do Flamengo, o goleiro do Atlético também acabou se consagrando como o melhor da partida, evitando algo até pior pro time mineiro. E aí, Miguel, o que é que você tem a dizer dos melhores jogadores dessa final? Com certeza também foi Everson, pô. Foi ele que ajudou. Se não fosse ele, o Atlético ia levar uma goleada. Só o massacre. Ele tava salvando o Atlético quanto deu. Mas também aquele lançamento que... como é que é? Esqueci. Tá horrível. Mas... sim. E o do Flamengo seria a Arrascaeta. Sem falta. Sem pensar duas vezes. Pra mim foi o cara do Flamengo na Copa do Brasil. Não tinha mais alguém assim superior a ele, não. E tu, Débora, o que tu tem a dizer? Dá a tua opinião aí pra gente. Cara, eu vou com o Miguel. Eu acho que Everson foi essencial nessa partida, porque se não fosse ele, eu acho que o Flamengo teria feito uma vergonha em cima do Atlético, na casa do Atlético, né? Teria sido uma goleada, né? Exato, teria feito da MRV... Exato, teria feito da MRV a festa, né? E acho que do Flamengo... vou de Arrascaeta também. Pronto, eu completando o pensamento, eu vou também com vocês. Por unanimidade aqui na mesa, também vou com o goleiro do Atlético Mineiro, pelo fato da forma que ele se propôs, assim, ele estava muito atento no jogo. Muito. Entendeu? Estava muito atento. Isso aí também proporcionou confiança, ele estava confiante em campo. Exatamente. Né? Vou com vocês também e lá do Flamengo eu vou colocar o goleiro Rossi. Eu achei que o goleiro Rossi ele também foi muito bom no primeiro tempo da partida, certo? Porque a gente sabia que o Atlético também iria atacar, né? O Atlético queria atacar, mesmo sabendo que estava com o placar não estava a seu favor, o resultado na realidade, a gente sabia que ele ia atacar de qualquer forma. Então, Rossi também em algum momento teve sua credibilidade. E também Pulgar, eu acho que Pulgar também, entendeu? Todos os jogadores, na realidade, foram bem. Foram essenciais Foram pro clube, essenciais para verdade, essa conquista. Porque o Flamengo veio bem montado. E eu quero aqui aproveitar a oportunidade de falar também de Felipe Luiz. Porque Felipe Luiz, na minha opinião, ele foi cauteloso, mas ele colocou o Flamengo também para ser agressivo. Então, Muito a ofensividade. Soube jogar. Exato, a Entendeu? Soube ofensividade jogar do com pressão. Flamengo. E o elemento no braço ainda. E logo ele também, que tá assim, que recém chegou no Flamengo, tá ligado? Enfim, foi massa. Vou perguntar outra pergunta para vocês também relacionada a essa final. Lianco deveria ser expulso ou não? Naquele lance lá com a Arrascaeta. E aí, Miguel? Com certeza, pô. Ele era o último homem do Atlético e tava no seu campo de defesa. A Arrascaeta ia passar livre em direção ao gol. Aquele era vermelho claríssimo. Não sei como não deram. Não é não, Felipe? Não sei como deram aquele amarelo, aquele vermelho. Pode até ir um pouco além, que se a gente não for só olhar pela questão dele ser o último homem, a falta em si foi muito violenta. Foi. Ele deu uma voadora, ele deu um golpe de jiu-jitsu no cara, ainda chutou embaixo, e ainda assim era uma chance clara e manifesta de gol. Era cartão vermelho direto. E o que eu acho revoltante, a gente não quer entrar nesse mérito aqui, mas é porque lances muito assim, menos alarmantes como esse, no Brasil, muitas vezes são chamados, pelo menos para o ser olhados no VAR, e esse lance sequer foi cogitado uma revisão, cara. Isso é, no mínimo, assim, questionável pela parte da arbitragem. E você, Débora, o que tem a dizer sobre esse assunto? Qual é a tua opinião? Cara, que nem o Felipe disse, por muito menos, muitos lances não são checados no VAR, são anulados, por muitíssimo menos. E foi uma entrada muito bruta em cima da Arrascaeta. Então, eu acho que poderia ter sido vermelho direto, sim. E, verdade, poderia ter sido expulso, sim. Certo. Eu também concordo com vocês. Acredito que era expulsão direta. Não tem o que questionar, o que falar, certo?
E eu acho, às vezes, o VAR muito confuso. O VAR ou também o árbitro. Porque muitas vezes o jogo está se caminhando bem, aí vamos supor, por um motivo banal, o VAR chama. E quando é um assunto sério, como foi essa questão aí, foi uma falta grave. Foi. Porque se a Arrascaeta tivesse continuado ali, provavelmente seria uma probabilidade de gol. Se discute muito também, nesses lances de expulsão, a direção da bola, né? Mas, claramente, se você for rever o lance, a Arrascaeta, ele não dá um tapa pro lado, em direção à linha de fundo. Ele dá um tapa visando o gol. Ele dá um tapa já dominando pra frente. Sim, sim. E a distância do Lianco pros últimos jogadores do Galo que estavam na jogada era, assim, um certo considerável a distância. Independente se iria expulsar ou não, o questionamento principal é por que não chamou, sabe? É a falta de critério que a gente questiona na arbitragem brasileira muitas vezes. Que tem muito, né? Exatamente. Chama às vezes e outras vezes não chama. Pois é. Enfim. Falando agora de uma coisa bem interessante. Ao final do jogo foi uma surpresa pra gente, vocês viram, quem assistiu o jogo viu. Quando Gabigol foi entrevistado, ele disse que seria, no caso, o último título dele pelo Flamengo e estava anunciando a sua saída. Eu quero saber de vocês a opinião de vocês sobre esse assunto. Vocês acham que ele estava sobrecarregado ali, ele já estava querendo ser meio escanteado do Flamengo? Porque a gente sabe que Gabigol ele é importante para o Flamengo. Né? Tanto é que ele foi decisivo no primeiro jogo, marcando aqueles 2 gols. Enfim, quero saber de vocês essa opinião dessa fala que ele deu na entrevista ao término do jogo. Cara, Gabigol cheira a decisão. Porque por muitos jogos a gente vê muitas críticas em cima dele. Mas no primeiro jogo, na final da Copa do Brasil, Sim. ele é extremamente necessário. Em todas as jogadas ele é extremamente necessário. E quando ele anunciou que ia pro Cruzeiro, né? Acho que um salário de 3 milhões, né, cara? Ele arrasou. E quando ele anunciou que ia pro Cruzeiro, eu acho que é mais por questão de evolução, né, cara? Ele é muito, muito importante no Flamengo. Mas é isso, é a questão de evolução. Eu acho que é necessário seguir outros caminhos às vezes. E aí, Felipe, o que tu tem a dizer? Falar de Gabriel Barbosa sempre é um assunto polêmico, né? Porque sempre tem muita polêmica envolvida por trás do assunto Gabigol. Mas é inegável, independente da opinião de cada um, que ele é a cara do Flamengo desde 2019. Sim. Ele é o que representa a torcida do Flamengo, o espírito do que é ser Flamengo, do amor, do ódio, de que às vezes está em confusão, mas ao mesmo tempo está resolvendo. É sempre essa mistura de emoções, mistura de sentimentos, e que também é um fato que ele não teve um ano bom. Tecnicamente, ele estava abaixo do que ele mesmo produziu em todos os outros anos dele no Flamengo. Se eu não me engano, são 2 anos que ele tá em baixa. Exato. E mesmo assim, ainda continua sendo mal. Continua sendo decisivo, pô. São 12 gols em 11 finais. Não, 11 gols em 12 finais. É um absurdo, assim. Sim. O que na pior fase dele, dentro do Flamengo, ele ainda consegue ser decisivo. É até engraçado que ele tem um gesto, né? Quando ele faz o segundo gol contra o Atlético, ele vira pra câmera e faz tipo... Vocês sabem que na hora que precisa, sou eu que tô por aqui. Pra decidir. Então, assim... Eu acho que foi uma forma legal de encerrar esse casamento, tanto para ele como para o Flamengo, porque talvez ele não pudesse dar mais o retorno técnico que Felipe Luiz espera daqui para frente, porque querendo ou não, quando o Pedro voltar de lesão, acho que todo mundo concorda que Pedro hoje tá uns degraus acima dele como jogador. Uhum. E para ele vai ganhar um salário absurdo, seja no Cruzeiro, seja na Arábia, que estão tendo sondagens, ainda dizem que ele não fechou contrato com o Cruzeiro, tá esse ainda dizem que o Santos quer ele também. O Santos sonha em ter ele também. Pois é. Mas é inegável que pode se questionar, né, se foi o momento ideal ou não pra ele ter falado, que ele poderia segurar um pouquinho mais, mas que é o momento certo pra ele encerrar o casamento, na minha opinião, Acho que ele construiu uma história bacana e ele tá saindo, querendo ou não, decidindo mais um título, como ele sempre fez. E aí, Miguel, tem alguma coisa a acrescentar? Não tem nem como falar, vocês falaram quase tudo. Então, se ele fosse pro Cruzeiro, rapaz, quero ver como é que ele vai encaixar no elenco de Diniz. Diniz é outro tipo de elenco e sabe que Gabigol é marrento, chato. E a torcida do Cruzeiro... Muito chato. E a torcida do mas Atlético o cara também é decisivo, eu não posso negar. Isso aí A torcida do Atlético que vai amar ele. Acabou de eu quero só ver agora. Já vai pro Cruzeiro. Eu quero só ver agora. Gabigol fazendo gol pelo Cruzeiro e metendo assim, pronto, eu sou campeão aqui. Enfim, independentemente como eu falei, independentemente onde ele jogar, né, ele vai ser decisivo sempre.
Gabigol é decisivo, né? E a gente tem que entender o seguinte, como o Felipe falou, tem a questão das polêmicas, que são muitas, né, com relação a ele, mas assim, a gente tem que falar na questão dele como profissional, como um jogador, né? A gente sabe como um jogador ele é decisivo, ele entra, decide, não é isso? E está à prova aí mais um título conquistado pelo Flamengo. Agora, falando uma coisa chata dessa final, a gente sempre tem que tocar na mesma tecla, sempre tem que falar sobre isso, né? Infelizmente, é a violência no futebol. Vimos vários atos de vandalismo, briga dentro da Arena MRV, tanto é que o STJD puniu o Atlético Mineiro, né? Vocês sabem muito bem disso, com a questão da Arena. Aí eu quero saber a opinião de vocês sobre essa questão, sobre essas agressões, até um profissional da imprensa que foi agredido também por torcedores do Atlético Mineiro. Isso eu achei um absurdo, né? Um absurdo. Um senhor um senhor de idade que estava lá fazendo trabalho, prestando serviço, e foi brutalmente agredido. Então eu quero saber de vocês, por que o futebol brasileiro continua sempre com essa mesma tecla de violência no futebol? Miguel. Isso é cultural pra mim. Infelizmente, não sabe, tem torcedores que não sabem torcer. Não é como assim, o pessoal chega, torce, o time perdeu, beleza, fica chateado, é horrível, mas só quer partir pra agressão. Isso pra mim, isso é o cúmulo, não tem como, não tem condição de você trabalhar assim ou torcer assim. Então, ultimamente tá difícil, pô, ser torcedor. Agora, a gente vai ser jornalista agora futuramente, vai ser difícil também trabalhar, porque tem um episódio que aconteceu com o próprio fotógrafo, sim, que perdeu, acho que perdeu 3 dedos. 3 dedos. Eu fiquei em choque, pô, muito choque, eu fiquei, poxa, ainda fiquei em dúvida, será que essa é a profissão que eu quero fazer? Vai continuar desse jeito? Como é que vai continuar o Brasil? Exatamente. Então, fica assim, aquele limbo. Sim. Mas bola pra frente e rezar pra ter alguma punição, como já teve, né? Pra o Atlético. Mas, assim, eu queria que punisse os torcedores. Embora que eles estejam tudo mascarados, mas eu queria que ele punisse os torcedores. Que você tem como ver no reconhecimento facial, porque a Arena agora é obrigatório ter. Tem. Então, vamos ver se com o tempo eles conseguem identificar os torcedores. E também queria trazer aquele caso do torcedor que jogou, não sei se foi uma pedra ou foi um copo com água, que acertou realmente com segurança do Atlético, pô. E os jogadores do Flamengo, foi, constantemente também estavam sendo atingidos. Gabigol com a cerveja, não foi? Copo Pronto. de cerveja e tudo. E cadê as câmeras? Porque dá pra ver. Policiamento, entende? Também. Então, fica assim... Você quer tentar resolver, mas não consegue. Então... É inexplicável, né? E você, Felipe, o que você tem a dizer? Eu acho, assim, César, que isso parte também de uma discussão muito maior do que somente a violência, né? Parte do princípio da forma que a gente enxerga, que o brasileiro enxerga o esporte, o futebol. A gente tá aqui nessa mesa porque a gente é apaixonado pelo futebol. A gente ama, a gente respira futebol, mas as coisas não podem ser confundidas ou colocadas nos lugares errados. Futebol continua sendo apenas uma forma de entretenimento. Sim. Não pode passar disso. Porque a partir do momento que passa disso, você começa a colocar em jogo vidas de pessoas. Porque você coloca o futebol, o fanatismo pelo seu time, o sabor da vitória acima dos seus valores morais. Sabe? Isso é muito perigoso. Só esse ano tiveram muitos casos. Eu não, se vocês podem me ajudar... Aquele caso que teve no ônibus... Do Fortaleza? Foi esse ano, né? Esse ano. Foi esse ano. Cara, aquilo ali foi absurdo, porque as imagens dos jogadores do Fortaleza depois daquele incidente são, assim, muito chocantes. Pessoas poderiam ter morrido ali, e assim, eu acho que só tá faltando isso, né? Alguém morrer para que se tome uma medida mais assertiva em relação ao assunto. Mas puniu o esporte, entendeu? Mas teve outro episódio do Cruzeiro contra o Palmeiras. Pois é. Que queimaram, ainda morreu um torcedor. É constante. Jogos anteriores, né? E não teve punição. Engraçado que pro esporte teve. Entendeu? E eu questiono, não é nem só a punição aos clubes, porque, cara, eu tava assistindo a final da Copa do Brasil e, cara, assim, se eu pausasse a imagem, claramente dava pra ver pessoas que estavam quebrando cadeiras, sim, que estavam tentando invadir. Teve um cara que invadiu pra tentar agredir os jogadores, seja do Atlético, seja do Flamengo, não deu pra identificar. E não era o policiamento que estava tentando conter ele, era a equipe médica, alguma coisa assim, pessoal do Atlético ali, da comissão. E eu fiquei tipo, cara, por que essas pessoas não são
procuradas, presas, impedidas de entrar no estádio. Eu acho que é uma discussão, assim, muitas vezes parte de uma falta de vontade de resolver o problema mesmo. Acho que já se tornou rotina. Rotineira. É comum, né? Fala aí, Débora, tua opinião. Porque a gente vê ataque a ônibus do Fortaleza por... Eu nem digo torcedores. Torcedores somos nós, Sim. que respiramos futebol, vivemos de futebol. São vândalos. Né? Exato, são vândalos. E que não tem como repassar a imagem do clube para esse tipo de atitude. E a gente vê vasos jogados em torcedor, a gente vê ataque a ônibus, a gente vê invasão a campo e nada é feito. A gente fica meio à mercê dessas situações. Porque, cara, é meio difícil hoje em dia de torcer. Porque você vai pro estádio pra levar spray de pimenta. Não você. Você, assim, às vezes respinga alguma coisa do tipo. Você é agredido por copo de alguém que tá super revoltado. Sim, sim. Gente, é normal ficar chateado. O seu time levou um gol, é normal ficar chateado. Mas você não precisa estar descontando seu ódio nas outras pessoas. Isso. Então, é necessário que se tomem medidas cabíveis urgentemente. Porque a gente está em 2024 e a gente vê que isso é recorrente há décadas. Há muito tempo. E que isso não é resolvido. Há muito tempo que a gente vê essas cenas, infelizmente. Então, eu achei interessante o que Miguel falou. Eu vou só completar a fala dele dizendo o seguinte. Só o Sport foi punido. Né? Quando a gente fala com relação à questão do Fortaleza mesmo, essa questão aí dos vândalos que agrediram o Fortaleza no início do ano na Copa do Nordeste, só o Sport foi punido pelos como é que eu posso dizer a palavra? Pelos órgãos competentes. E o pior, rapidinho, o pior é que pegaram alguns torcedores, prenderam, mas soltaram depois. 20 dias depois. 20 dias, foi? E a punição ainda continua com o Sport. Sim. Eu não entendi isso, por quê. É um absurdo. Até hoje. Aí a gente quer entender o quê? Vamos supor assim, time do Nordeste, né? Time do Então, pois é. Tanto é que o Sport, recentemente, postou nas redes sociais que vai adotar a medida do reconhecimento facial. E eu acho isso extremamente necessário em todos os estados do Nordeste e do Brasil. Porque infraestrutura também. Exato. E isso, eu espero que ajude, né? Tanto o Sport quanto todos os outros clubes do Nordeste. E acrescentando também, vale lembrar, voltando a lembrar a vocês da mesa, que a Arena MRV ela foi interditada. Sim. Aí veja o prejuízo agora para o Atlético Mineiro. Por causa de alguns que se dizem torcedores. Por conta de terceiros. Eu não sei que torcedores são esses, não, que vêm prejudicar o time. Não, a gente nem pode Não chamar de torcedor. Não é torcedor, são bandidos, são pessoas que não têm caráter. Exatamente. Porque agora a Arena está interditada, o STJD já deu a liminar, já deu a decisão. E aí? Né? Primeiramente, perca de torcedor, não vai ter renda, né? Porque não vai ter jogo no estádio. Não tem como manter. Então, assim, é complicado, pô. E é uma coisa que afeta, é uma bola de neve. Uma coisa vai afetando a outra. Exatamente. Enfim, é muito complicado. Vamos continuar, né? O papo está muito bom, vamos embora. Esse é o espírito do JCN, pessoal. É conversar mesmo, é debater. E se deixar, a gente vai embora. Vamos agora virar a chave para o Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro esse, um dos mais difíceis, como a gente sabe que o Campeonato Brasileiro está sendo difícil a cada ano. A gente sabe muito bem disso. A gente assiste futebol, a gente acompanha futebol, a gente sabe que a cada ano o Campeonato Brasileiro está mais difícil. Então vamos lá. Falando sobre essa 33ª rodada, né? O que vocês têm a dizer? Qual é a análise que vocês têm dessa rodada? Débora. Cara, tá ficando mais difícil e mais apertado, né? A gente vê que o Botafogo abriu pontos de distância do segundo colocado, mas, assim, como torcedora e moradora de uma região do Nordeste, é gratificante ver o tanto que o Fortaleza tá disparado nesse campeonato. Tá em terceiro lugar. Terceiro lugar. E, cara, é muito massa de ver isso, sabe? Porque a gente viu o futebol nordestino meio desvalorizado nos últimos anos. Sim. E a gente vê essa crescente enorme de futebol nordestino. Tanto Fortaleza quanto Bahia, que tá na Série A, Vitória na Série A. E é muito massa, mas foi uma rodada apertada. E, assim, né, tá acabando, mas eu ainda acredito que possa ter alguma reviravolta. Não posso dizer onde, mas aí possa ter alguma reviravolta. Tu tem alguma análise a fazer dessa rodada? Não. Miguel,
O que você tem a falar, assim, qual é a tua análise referente a essa 33ª rodada do Brasileirão? Vai ser apertado, viu? Vai ser apertado. Esse brasileiro vai ser apertado. Mas ainda digo uma coisa, acho que o Botafogo leva. Dessa vez acho que ele leva. Porque aprendeu com as feridas da temporada passada. Aprendeu com os erros, né? Verdade. Vamos dizer assim. Mas... Pode continuar, pode falar. E eu queria lembrar mais pra a briga na série na Z4. Tá mais, eu acho mais emocionante, Sim, porque sim. você tem um Botafogo lá certinho, mas o Z4 tá pegando tranquilinho fogo. lá, pegando. Até Certo. ontem, até ontem tava o Corinthians, vê? É. Hoje tá aqui o Atlético Paranaense e o Red Bull, que chamou Sim. muita atenção, pô. No início do campeonato eu apostava que o Red Bull ia ficar entre sexto e sétimo. Onde é que ele tá agora? Na zona já. Pois é. E aí, meu amigo Felipe, o que é que você tem a dizer? Eu queria destacar alguns pontos que chamam a atenção. O primeiro é a grande campanha que o Internacional faz nesse segundo turno do campeonato. Um trabalho excepcional que o Roger Machado vem fazendo. Ganharam mais uma vez do Fluminense por 2-0. Assim como o Palmeiras, que eu assisti o jogo do Palmeiras contra o Grêmio. Inclusive destacar a partida assim, excepcional do goleiro do Grêmio. Foi assim, bizarro o jogo que ele fez. E o Palmeiras só conseguiu fazer o gol de fato com a sensação do Campeonato Brasileiro. Assim como o Palmeiras teve a sensação do ano passado, que foi o garoto Hendrick. Sim. Esse ano, mais um garoto do Palmeiras torna-se a sensação do campeonato e, na minha opinião, com ainda mais brilhantismo e relevância para o Campeonato do Palmeiras, que é o Estevão. Ele é o primeiro jogador de 17 anos a chegar à marca de 10 gols e 10 assistências na história. Então, assim, quando você vê uma marca e você vê esse atributo na história do lado, é porque de fato não é para qualquer um. Ele não é qualquer um. Ele é um moleque que para 17 anos, o que mais me chama a atenção dele não é nem a velocidade, não é nem o drible, nem a finalização dele, é a tomada de decisão dele. Ele é muito, muito bom na tomada de decisão para pouquíssima idade que ele tem. Entendi. E não é à toa que ele tá na seleção. Pois é. E o outro E eu tô doido pra ver ele atuando. Espero que não Com queimem mais minutos, ele, né? claro, né? Espero que não queimem ele. E o outro destaque, como a Débora falou, eu não poderia deixar de falar do nosso queridíssimo Fortaleza, né? Mais uma grande partida do Fortaleza. Sim. Salve, Lion. Se firmando, né? Como um dos clubes com uma das melhores gestões do futebol brasileiro nos últimos anos. É impressionante, de fato, o que o Fortaleza vem fazendo. Partiu de uma estrutura muito precária de um time de Série C para uma mega estrutura de um time de Série A que se coloca à frente de muitos gigantes hoje, como Corinthians, São Paulo, Atlético, Grêmio, muitos outros times que talvez a gente colocasse acima do Fortaleza em questão de investimento, de relevância para o campeonato, e o Fortaleza tá dando um show. E vale lembrar que o Fortaleza veio de 6 ou 8 anos na Série C. Pois é. Estavam se reestruturando, subiram pra Série B, foram campeões, já não largaram o osso. Sim. Tem uma imagem que é icônica. 2019 não foi pra cá? Foi. 2019 não foi que foi a ascensão? Tem uma imagem que é icônica do Fortaleza, quando tava na Série C, há pouquíssimo tempo atrás, um jogador assinando um contrato numa mesa de plástico. Depois a gente pode até procurar essa imagem para colocar lá nas redes sociais do JCN. Numa mesa de plástico, cara, ele assinando um contrato, ou seja, uma estrutura bem básica, bem precária de um clube que hoje briga Tá nesse patamar. nesse né? patamar. É impressionante, de fato, a gestão do Fortaleza. Massa, massa. Aí vou colocar também minhas análises, tá? A primeira, sem dúvida, é o tropeço do Botafogo contra o Cuiabá, porque assim, o Botafogo jogando em casa precisava vencer, né? A gente sabe que o Botafogo é o favoritíssimo a ser campeão, isso a gente não tem dúvida, e tropeçou. Segunda coisa foi a ascensão do Corinthians. O Corinthians, como o meu amigo Miguel falou, estava no Z4 há 3 semanas atrás. E agora está praticamente na metade da tabela. Como dizia meu saudoso Matheus, né? O poder de Depay. Depay melhorou. Mas precisamos elogiar o nosso ex-Bagre Alberto. É impressionante como ele ficou. Que voltou. Cara, Mitando, né? Que voltou a ser Yuri Alberto. Mitando, ele está Gol mitando do o Corinthians. jogo. E virado, caramba. Enfim, Não, colocando não a chave, dizendo que o Corinthians está praticamente zerando a chance de rebaixamento. O Fortaleza, claro, eu tenho que falar de Fortaleza, porque essa semana eles já conseguiram acesso para a Libertadores do próximo ano. Né? Pois é. É o Nordeste na Libertadores do próximo ano. Então, Mais uma vez. Muito importante a gente falar do Fortaleza, a forma como o Fortaleza se construiu,
Porque não é fácil você sair de uma Série C, claro, sendo campeão, mas assim, a estrutura que tinha para hoje tá... Porque o Fortaleza tá num patamar muito elevado. E pô. que sirva de exemplo pros outros. E- outros times, né? E Outros times. é o atual vice da Sul-Americana. Isso. E foi nos pênaltis, viu? Isso, verdade. Bem lembrado. Foram. Tinha muito time pra ganhar essa Pra ganhar aquela Tava Sul-Americana, né? torcendo, pô. Fortaleza, pô. Chegou no... Acho que todo mundo tava, né? Com certeza. Todo Eu acho mundo. que Fortaleza dominou, mas Todo brasileiro tá torcendo é pelo pênalti, meu Fortaleza, né? filho. Então, E nordestino na realidade. E também falo também assim, com relação ao rebaixamento, a decepção do Juventude que jogou contra o Bahia, né? Na realidade, quer dizer, decepção não, o respiro do Juventude, porque o Juventude ganhou do Bahia por 2-1 e assim, e deu uma respirada lá naquela parte de baixo da tabela. A gente sabe que tem 2 times lá que a gente acha que é surpresa, que é o Atlético Paranaense e a equipe Do Bragantino. do Bragantino, mas a gente sabe que vai ter que cair 4. Né? Vai ter que cair 4 times e às vezes a gente não quer enxergar e sempre tem uma surpresa. Então, essa é a questão mais importante. Só um ponto, César, em Pode relação falar. ao Botafogo, que eu acabei esquecendo de falar. Apesar do Botafogo ter tropeçado, eu vi o jogo contra o Cuiabá e assim, foi um jogo bem atípico, porque o Botafogo tentou de todas as formas, tiveram bolas Parece que foi milagrosas. 27 finalizações. Não, o Botafogo realmente manteve o padrão Botafogo de jogo. E diferente do ano passado, eu acredito que o Botafogo esse ano, além de, como o Miguel falou, já tá com essa casca, né, do que sofreu no ano passado, o Botafogo se reforçou muito bem. O Botafogo tem jogadores hoje mais cascudos e de qualidade técnica maior, seja o próprio Almada, o Luiz Henrique. São jogadores que de fato decidem jogos, como obviamente são jogadores de seleção, né? Luiz Henrique e não é à toa que tá na final da Libertadores, viu? e estão na Isso. final da Libertadores. Então, se Contra tivesse o que próprio apostar, eu colocaria o Botafogo como campeão, apesar de que daqui a 2 rodadas teremos Palmeiras e Botafogo no Allianz. Essa é a né? questão. Verdade. Puxando o gancho aqui, uma coisa improvisada. Quem vai ser o campeão, Débora, desse Brasileirão? Cara, é porque é um campeonato difícil, mas eu ainda mantenho minhas apostas no Botafogo. Eu acho que é um time que tem capacidade, como o Felipe disse, tem jogadores a nível seleção. Sim. Luiz Henrique, nossa, Igor Luiz Jesus, Henrique, Igor muito Jesus. Não tem nem Almada. comparação. Exato. São jogadores que têm capacidade, sim, de deixar o Botafogo onde tá, né? O Botafogo tá a 4 pontos do segundo colocado do Palmeiras. E eu acho que ainda assim ele ainda tem possibilidade. A gente pode pegar o retrospecto dele, né? Ver que ele pipoca, Sim. né? Mas, ele pipoca. O Botafogo tem seus dias. Mas dessa vez eu tenho fé que vai ser o Botafogo, eu mantenho minhas apostas nele. E aí, Miguel, vai de Botafogo também, como campeão do Brasileirão? Vou, mas vai ser acirrado, porque o Palmeiras vem atrás. Com certeza. Vai ser acirrado, mas vai dar Botafogo, Deus quiser. Vou com vocês também. Eu não duvido mais. Pelo momento que o Nunca mais Botafogo- duvido do Palmeiras de Abel Ferreira, não. Nunca É mais. só lembrar do ano passado, né? Nunca Que mais, decidiram lá no Engenhão. Meu Deus Nunca do mais céu. duvido do Palmeiras de Abel Ferreira. Nunca mais. A gente sabe que futebol tudo é possível. Né? Então, assim, os prognósticos, né? As estatísticas mostram o Botafogo sendo campeão. Mas a gente sabe que ainda falta 5 rodadas para terminar a Série A. E vamos ver. Eu vou também de Botafogo. Acredito que o Botafogo vai ser campeão e vai tirar essa zica, como o povo diz. Porque ano passado foi uma zica, né? O time estava na liderança. Não, e foi veio- absurdo. Foi Não absurdo foi? o que aconteceu ano Nem parece que nem no G4 ficou. Nem, parece A que decadência. Foi pra nem no pré-Libertadores. G- pré-Libertadores, A não foi? decadência do Botafogo Brasileirão passado foi totalmente Gigantesca. incrível. Porque, cara, eles estavam praticamente campeões. E do nada o Palmeiras subiu e eles caíram. Foi uma decadência, de fato. Se eu não me engano, o Botafogo no segundo turno do ano passado, se valesse só o segundo turno, o Botafogo era rebaixado pela campanha do segundo turno. Exato. Foi um Pela absurdo. campanha, exatamente. O primeiro turno foi a melhor campanha da história do primeiro turno, algo tipo do Botafogo nesse sentido, e no segundo turno talvez tenha sido uma das piores de todas. É um Exatamente. contraste assim, que é até difícil de explicar. Imagina se o Brasil vai ser campeão brasileiro e teoricamente campeão da Libertadores. Que nunca Primeiro venceu. aqui, nunca venceu. Seria algo. Vê? O torcedor alvinegro ia estar feliz da vida. Então, História, né? então, ou é o melhor ano da vida do Botafogo, É tudo ou nada. ou afunda de vez. É tudo ou nada. E aí, eu quero saber de vocês também outra coisa. Quem cai? Ixi. Quem cai pra série B? Quem se arrisca? Quem cai pra Bezona? E aí? Eu vou botar Atlético.
Paranaense? A Paranaense. Eu acho que ainda se salva o Bragantino. Mas Atlético Goianiense já foi de Sim, arrasta. já tá E praticamente rebaixado. Cuiabá também. Cara, eu pegando Tem a tabela- duas vagas, hein? Você olha na tabela de classificação, assim, Sim. é muito na sorte, assim, você chutar faltando 5 rodadas de quem cai, porque, vamos lá, o Vitória tem 38 pontos. Sim. Do Vitória pra baixo, Fluminense, Criciúma, Juventude e Bragantino. É tudo um ponto Fluminense, atrás. Criciúma e Juventude tem 37. O Bragantino tem 36. E o Atlético tem 34 com um jogo a menos. Pode ter 4 times com 37 pontos, faltando 5 rodadas. Por isso que é muito doido, Cara, pô. é muito difícil de prever quem vai cair. Mas assim, o Fluminense me surpreende, tal como o Atlético Paranaense e o Sim. Bragantino, tá? É atual campeão da Libertadores. Time pra tá nessa situação. Eu acho que até o elenco vinha dando uma boa reagida, deu uma travada. Também acho que teve um impacto emocional desse conflito que teve entre Marcelo, Sim. Mano Menezes, É. Fluminense, que isso na reta final do campeonato pode sim afetar. Pode pesar. Pode pesar, porque querendo ou não, E pesou, né? Marcelo Que saiu do Fluminense. Pois é, Isso. porque Marcelo, querendo ou não, era uma das referências técnicas e de liderança do Fluminense. Então, assim, é difícil. E o Juventude tem uma coisa que pra mim pesa a favor, que é muito difícil jogar com o Juventude lá no estádio dele. Muito, muito difícil. Verdade. Concordo com vocês plenamente com o que vocês falaram. Tanto é que o Bahia Perdeu. perdeu, pô. Rogério Ceni ficou assim, ó. Perdeu. Perdi pro Juventude aqui. Mas assim, O Flamengo perdeu pro Juventude lá esse ano. Vários times perderam. São pro- Paulo também perdeu. Todos os cariocas perderam São pro Paulo também Juventude perdeu dentro lá. de casa. Lá jogando no É Rio Grande do muito Sul. difícil jogar contra o Juventude lá, cara. Muito, muito mesmo. Quer dizer que rebaixamento definido, né? Não tem uma. É vocês muito não têm uma. indefinido. É muito É indefinido. Beleza. Vamos embora, vamos continuar o nosso bate-papo aqui, que está muito interessante. Vamos puxar para a Série B. Tá? Vamos já puxar para a Série B. Porque é de casa, a gente é daqui, a gente puxa a sardinha para o nosso Nordeste. Vamos lá, é a Série B. Como vai ser a Série B? O que vocês acham? Vamos falar primeiramente do Santos. Santos está aí, praticamente o acesso garantido, né? Série A, Cara, o Santos... Ele voltou de onde ele nunca deveria ter saído. saído, né? O Santos Não, mas me o deixa... Era Santos óbvio. tava precisando cair, porque tá já em falência O já há Santos muito me deixa tempo. com uma incógnita muito grande na mente. Porque eu acho que o Santos, assim, fez uma boa campanha. Não acho que fez uma campanha, assim, excepcional, mas fez o que precisava fazer. Foi o necessário. Mas eu não sei se esse necessário é suficiente para aguentar um ritmo de uma Série A que cada dia mais tem times cada vez mais qualificados. Porque, por exemplo, a gente tira os elencos mais badalados como Flamengo, Palmeiras, Atlético, elencos O exemplo seria o Cuiabá, por exemplo, que tá caindo esse ano, Por mas exemplo, ficou o Bahia- 2-3 anos na Série A. o Bahia é o 8º colocado hoje. É. O Bahia é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro, mas o Bahia tem um elenco extremamente qualificado. Tem um elenco extremamente qualificado. E no próximo ano vai Com certeza. melhorar ainda seja com o Internacional, apoio do City. o Internacional que tá melhorando. Ou seja, eu não sei até que ponto o Santos já está se preparando para essa Série A. Inclusive, teve um pequeno burburinho esses dias do técnico Fábio Carille, atual técnico do time, que disse que o Santos está atrasado para o planejamento da Série A. Então, assim, se ele é o treinador e ele não tá ciente do planejamento do Sim, Santos para a Série A, sim, que sim, sim. Então a gente já vai... liga um alerta já. Eu acredito que a gente vai discutir daqui a pouco também sobre as mudanças do calendário do futebol brasileiro. Sim, mas daqui a pouco eu já vou falar sobre Os isso. times têm que estar, assim, com alerta ligadíssimo, porque daqui a pouco começa a temporada do futebol brasileiro. Começa cedo, né? O brasileiro Começa começa bem cedo. já em março. Em já. março. Eu não sei. 29 de março. Não sei até Março, que vê? ponto, porque geralmente 29 times de que março. sobem da Série B pra Série A fazem uma reformulação total de elenco. Gigante. Não sei até que ponto o Santos vai ter financeiramente condições de fazer isso. Até que ponto, de fato, é Fábio Carille que vai permanecer, que eu acredito que não vai ser. O Santos vai atrás de outro treinador. E se vai atrás de outro treinador, esse treinador tá ciente do planejamento, tá ciente de quais jogadores vai precisar ser contratado. Tem que fazer como fosse uma reformulação, né? O Santos é uma incógnita, porque fez uma reformulação pra Série B, vai ter que passar por outra agora Pra Série A. pra Série A, e até o momento parece que não tem planejamento. Então, assim, Eu acho que posso vai dizer pela que- camisa, né? Vai Camisa pela camisa. pesa, né? Vai pela camisa, mas já provou que a camisa não pesou na última edição da Série A. E aí, Débora? Tem alguma coisa a falar? Como o Felipe disse, é uma incógnita, né? E a Série B, em minha opinião, né?
por ver times do Nordeste na Série B, Sim. é a representação de que a Série B é um dos campeonatos mais difíceis da atualidade. Sim. Cara, em últimas rodadas, a gente viu ontem um exemplo claríssimo disso, de que o Ceará, ele não tinha chances, né, rodadas atrás, o Ceará não tinha chances alguma de permanecer no G4. Hoje o Ceará está no G4. Desbancou o Sport, que estava com uma campanha incrível. E também tem o Mirassol, a questão do Mirassol. O Mirassol também está a pouquíssimo caso de cair, entendeu? Sim. E tem outros times atrás. A gente vê hoje o Sport está atrás, Goiás, Operário ainda tem, assim, né? Não sei se chances claras, mas matemáticas chances, ainda tem muito time que ainda tá na briga por esse G4, né? Sim. E Série B é muito difícil, cara. Não tem como dizer quem vai ficar, quem vai subir, quem vai cair. Não tem como mesmo dizer isso. E você, Miguel? O que você tem a falar aí dessa reta final da Série B? Porque daqui a pouco eu vou falar com vocês também sobre o jogo de ontem entre Botafogo e Ceará. Né? A gente precisa falar desse jogo, né? Com propriedade, porque o Ceará venceu e convenceu. Pois é. Né? Venceu e convenceu, a gente tem que ser sincero com isso. Mas me fale aí a tua projeção para essa final de Série B. Mesma coisa da Série A, vai ser acirrado, mas como o Gerson já subiu já e tem o Mirassol, Novo Horizontino, Ceará, Sport e Goiás. É o que estão brigando. Mas eu acho que o Mirassol e o Novo Horizontino tá com um pezinho já. Já tá com a vaga encaminhada. Já tá com um pezinho, porque o ponto de corte é de 65, eles têm 63. Que então, fica aí entre a última vaga, essa última vaga. Esse ponto que o Miguel falou entendeu? É muito interessante, porque quem imaginava um dia, num corte recente, ver Mirassol e Novo Horizontino na Série A? Só escancara como, de fato, cada dia mais esse mantra da camisa pesa tem caído um pouco e a gestão tem se prevalecendo. Porque, assim, não é de hoje. Quem se recorda do início do Campeonato Paulista, no início do ano, lembra que o Novo Horizontino deu um show de bola no Morumbi, eliminou o São Paulo e foi pra semifinal do Paulista. O Novo Horizontino jogou muita bola. Foi. Não é de hoje. O Mirassol também não é de hoje que vem jogando um bom futebol. Então, assim, alguns times já mais tradicionais, como o próprio Sport, o próprio Goiás, tem que estar atento mais a essa questão de uma gestão melhor, porque só a torcida, só a camisa, só a tradição não está sendo mais suficiente. Às vezes é só o elenco qualificado também. Qualificado. No caso. E vale ressaltar que são 3 paulistas que estão subindo. Sim. Pois é. 2 estão caindo, que é Ponte Preta e o... Como é que é? Ponte Preta e o Ituano estão caindo, que o Ituano já confirmou que já caiu. E o único time que pode ficar na Série B é o Botafogo, que tá brigando para não cair. Se o Botafogo vencesse e se escapava da zona, né? Mas... E outra coisa também ganhou, né? Que a gente pode pontuar aqui também. Novo Horizontino e Mirassol defendendo o interior de São Paulo, né? Defendendo o interior de São Paulo. E outra coisa, guarda isso que eu vou dizer a vocês. Vão dar trabalho no Paulista, viu? Vão dar trabalho. Como já deram trabalho na edição desse ano, como você bem falou, Felipe, eliminando São Paulo. No Morumbi, aquele jogo foi assim, crucial para o São Paulo na temporada, no início da temporada. Então, assim, jogando melhor, como você falou. Então, vão dar trabalho na próxima temporada agora no campeonato estadual. Então, galera, olho neles, viu? Olho neles. Olho neles, porque é de se esperar que eles vão fazer grande temporada no próximo ano. Falando do jogo em si, Botafogo de São Paulo e Ceará, né? Pra gente não foi surpresa nenhuma. A gente sabia muito bem que quem ia ganhar o jogo era o Ceará, né? Não desmerecendo o Botafogo. A gente sabe que o Botafogo também tá lá. Eu jurando que seria só 2-1, mas foram 4. 4-1, né? Saulo Mineiro, 3 gols. 3 gols o criticado pela torcida do Ceará, o criticado. Foi. É o Yuri Alberto, pô, fazendo gol adoidado. De lanchou de vez. Aí abrindo aqui a conversa aqui na mesa, eu pergunto a vocês, eu quero saber de vocês, a análise de vocês desse jogo de ontem. O que vocês acharam de ponto positivo, de ponto negativo. Se o Ceará realmente tá com esse embalo todo, porque realmente pegou um embalo aí nessa Série B. E aí, Débora, qual é a tua opinião? Assim, né? O Ceará quer subir.
né? E o objetivo... E a gente viu isso claramente ontem no jogo de ontem. Foi. Só pelo fato de, como o Miguel pontuou, Saulo Mineiro, ele foi essencial naquele jogo de ontem. Foram 3 gols e uma assistência, ou seja, ele participou das 4 jogadas a gol do time de Ceará. E assim, a gente sabia que tinha o peso do Botafogo jogar em casa, Sim. do Botafogo tá querendo decidir se fica ou não na Série B, se vai cair. Mas eu acho que foi um jogo extremamente pegado no começo, né? Foi um jogo dos dois lados. Sim. O Botafogo atacava, mas o Ceará também atacava muito. E teve a hora do primeiro gol do Ceará, né? No Sim. primeiro de pênalti. Sim. Foi um pênalti de cara Infantil, né? infantil demais. Infantil, aquele pênalti ali. Foi juvenil, foi Foi juvenil. muito, cara, foi infantilidade absurda aquele pênalti. Mas o Ceará quer subir e eu acho que as 2 últimas rodadas, né, vão ser Jogou rodadas... com o cara que vai subir. Exatamente. Prognóstico que vai subir. Tem elenco, tem elenco pra Como isso. Débora falou, destaque para o nosso querido Saulo Mineiro, Saulo né? Mineiro. Pegando as informações aqui, os dados fornecidos pelo SofaScore, ele teve nota de 9.8 e teve 26 ações com bola, contando 3 gols e 1 assistência. Ou seja, ele acabou com o jogo. Ele decretou ali o jogo do acabou. Ceará. Exato. Ele acabou. Ele não ganhou, ele vai ganhar. Ele acabou com o jogo. E assim, fazendo uma previsão rápida, Sim. a gente sabe que em momentos como esse, decisivos da temporada, jogos como esse contam muito. Porque futebol, além de tática, de técnica, é muito também confiança. É muita confiança, é muito mental. E o Ceará chega com o mental completamente fortalecido para os jogos mais decisivos da temporada, que vai ser em casa contra o América Mineiro, sem perspectiva nenhuma no campeonato. E o último jogo é contra o já rebaixado Guarani. Então, assim, o Ceará olhando pra isso, embalado depois de um resultado desse, se eu tivesse que fazer minhas previsões, eu diria que o Ceará vence os 2 jogos e já festeja muito no Castelão no próximo jogo contra o América Mineiro. E aí, E Miguel? quase se assemelha à campanha do Santa Cruz de 2015. No acesso, que conseguiu 6 vitórias seguidas. O Ceará vai conseguir, se caso conseguir essas 2 vitórias, 5 vitórias seguidas. É É absurdo. o time pra subir. É absurdo. Então, rezar pra subir, que é o nordestino subindo, né, gente? Mais o nordestino. Infelizmente, o Sport ainda tá na briga, mas tá Nós, difícil. como pernambucanos, Como pernambucano raiz, né? esperávamos, mas o esporte de fato... Não, se o Sport quisesse subir, era ter jogo contra o Chapecoense agora. Porque E contra tava o Operário, ele acreditando. não tinha o direito de perder o jogo contra o Operário também. Estavam acreditando nessas 2 rodadas. Não, o Sport tá com 2 rodadas a menos. Beleza. Faz a gordura e esquece aqueles 2 jogos a menos. Quando chegasse esses 2 jogos, vencia, pronto. Se caso não vencesse, como foi o caso, tinha a gordura suficiente para pelo menos se manter ali na briga. Mas Infelizmente só fez, de 6 pontos, só fez 1. Infelizmente pro torcedor do esporte e infelizmente pro torcedor do Ceará, no futebol não existe injustiça, no futebol existe competência, né? isso E é vai verdade. subir quem foi mais competente. Verdade. Fala, Débora. É porque assim, né? A gente vê o Sport 3 anos na B. Sim. Se a gente for olhar as 3 retas finais do Sport na B, a gente vê que é a mesma coisa. É o mesmo Foi cenário. o mesmo roteiro. O Sport alavancou no primeiro O turno. mesmo roteiro. Exato. O primeiro turno foi excepcional para o Sport no G4, pela maioria das vezes, e na 36ª rodada o Sport cair. Sim. É inacreditável, porque o Sport tinha tudo para subir, né? E eu acho que para ter definido, vontade da torcida não falta, mas esqueceram de combinar com os jogadores, né? De fato, esqueceram. Fazendo Cara com todo mundo. Assim, fazendo a minha análise sobre esse jogo de ontem, o Ceará tinha seu favoritismo, como a gente viu no jogo, né? Jogou pra cima. O Ceará dominou o jogo, gente. Eu assisti o jogo, o Ceará dominou o jogo. Em ambos os tempos. Em ambos os tempos. Tanto é que, no início, mais ou menos ali, até os 20 minutos, o Botafogo até esboçou uma reaçãozinha, Muitas chances a uma gol. igualdade Exato. Mas não sofreu jogo. tanto risco, né? Teve sempre Sim, o controle do jogo, tinha querendo controle, ou não. né? Enfim. Aí depois que o Fortaleza fez o gol de pênalti, o Ceará fez o gol de pênalti, aí pronto, aí deslanchou. Jogou tranquilo, sabendo que está nessa crescente aí com relação a 5 vitórias consecutivas. Exato. Né? E falando de esporte, o esporte não teve competência, na realidade, para gerir isso aí.
Não teve competência. Tanto é que eu estava analisando a tabela de 3 semanas atrás, a tabela atual. O Sport, Gente, a torcida do Sport gritava dentro de casa que era a primeira divisão. E hoje... e sonhava até com o título. Exatamente. A Não é gente tava isso? brigando... O Sport tava brigando com o Santos, brigando pelo título. E hoje... E agora a gente vê o tá Sport- brigando aí pra tentar essa... Tá sendo, porque futebol é a bola O futebol é um misto. É o futebol e a Série B. E a- São duas coisas que se juntam e viram a maior dor de cabeça pro E torcedor. colocando aqui um gancho Pro rubro-negro também. dessa última rodada aí, Sport e Santos, vocês acham que como é que o Santos vai vir? O Santos vai vir com reserva? O Santos vai vir sem proporção nenhuma? O que vocês acham? Cara. Eu acho que ele já vai vir campeão, né? Também Com certeza, acho, mas tem um campeão. ponto muito importante aí. Mas ele não vai querer abrir, com certeza. né? Miguel trouxe um ponto muito importante aqui. Os outros 2 clubes que estão para subir são paulistas. Então talvez a Federação Paulista entre em contato com o Santos e faça Santos. Olha o peixinho aí, ó. Vamos Vamos atrapalhar os planos. vamos tratar aqui de travar o esporte um pouquinho, por favor, que a gente dá um agradozinho. É, Que a gente um vai peixinho. ter. Que aí no ano que vem a gente vai ter Santos, Novo Horizontino, Mirassol, São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Vai pegando Sete aí, só o times. gancho. 7 times paulistas. Exato. E caso o Bragantino não caia, são 8. É. 8 times 8 paulistas. times na série A. Isso é um absurdo. E aí, o que vocês acham? Com relação a... Como é que o Santos vem para a última rodada com o Sport? Eu tenho acompanhado muito a visão da torcida. Por isso, a torcida do Santos. Sim. E eles têm dito muito na brincadeira. Gente, bebam, se divirtam. Eles já sabem, eles têm na cabeça que são campeões. Mas assim, né, como o Felipe disse, vai ser uma briga por clubes paulistas para a primeira divisão, né? Então, assim, se for pelo olhar de jogo, cara, eu ainda acho que o Sport, o Santos, ele ainda vem, porque ele ainda tem um jogo em casa e um jogo aqui, né? Contra o Isso. Sport. É. Talvez ele possa ir ainda pro CRB em último casa, jogo, pro Santos e CRB em casa. Talvez ainda possa ir com embalo. Mas eu não acho que venha assim tão forte pra Ilha. jogar contra o Sport. Porque o Sport vai buscar, claro, né? Mas tem aquele negócio, né? Depende do Santos. Vocês concordam comigo com o que eu vou dizer aqui? O Sport teve todas as chances possíveis do mundo de conseguir esse acesso. Com certeza. Teve. Isso aí é inegável. Com certeza. Como eu disse a vocês. Se Teve tivesse chance subido, suficiente. E é como Débora falou, quando chega na reta final, que é a reta decidida, que é a hora de dar o gás, o Sport começa a decair. Então, assim, primeiramente, vou dar um exemplo para vocês. Acompanhei o jogo pela televisão, o jogo de domingo, e a ilha estava linda demais. A torcida foi. a torcida fez parte dela, a sua entendeu? parte, exatamente. Fez a parte dela. E eu estava assistindo o jogo e Cabral Neto disse o seguinte, na transmissão, ele falou assim, o Sport tá se baseando nesse resultado de 1-0. E esse resultado de 1-0 não é nada. Porque a qualquer momento a Chapecoense ela pode empatar ou até virar o jogo. Então, 1-0 não é resultado de Até jogo. porque a Chapecoense tem pretensões no campeonato. Também não para cair. não cair. Pra não é cair. isso? Então, assim, jogou pensando assim, não, eu tô com esse 1-0. De repente, aquele lance ali, bobo, tomou aquele gol. Então, assim, o Sport tem esse defeito, esse problema. O Sport, quando leva um gol, ele se retrai. E outra, que Entendeu? a Chapecoense é dirigida por Dalpozo. Dalpozo que treinou o Sport Sim. dias atrás, Conhece assim. todas as... Conhece, sabe jogar com pressão. Então, que não é à toa que a estratégia da Chapecoense foi se fechar, isso. jogar por uma bola. Sim. Levou o gol, beleza. Mas continuou na mesma pegada, deixando o Sport atacar e jogar no contra-ataque. Não é à toa que saiu o gol da Chapecoense. Saiu assim. Por pura falha de Filipinho. Filipinho virou um vizinho. E vamos pontuar também aquele... Pode falar. Só voltando ao negócio do Santos. Pode falar. O Santos chega campeão? Acho que não. Vai na disputa. Acho que vai decidir nesse Vai. jogo. Vai Ilha do decidir. Retiro. Porque o Santos vai jogar contra o CRB, que tá lutando pra cair, lutando pra não cair na série C. Sim. E pega o Sport, que tá querendo subir. Então vai ser uma briga boa. Fora também os de Mirassol e o Novo Horizontino. É o seguinte, né? A gente também Já vê completei as minha pipoquinha estatísticas já que pra assistir. o Sport nunca conseguiu vencer assim. Parece que foi uma vez só que venceu lá. Uma vez Mas nos do últimos Careca. 16 jogos. Ou seja, e aí? Entendeu? Tem que jogar o jogo da vida. Tem. O Sport tem que E ir a pra lá jogar o jogo e da a Ponte vida. Preta também, como a Chapecoense, tem pretensões Tem no campeonato de pretensão não também cair. de não cair.
entendeu? Então são esses É o jogo da vida dos dois. Vai ser uma reta final da Série B legal. De se Legal. assistir. muito Legal. interessante. Principalmente pra quem não torce pra nenhum dos dois. E outras Mas, assim, pra quem gosta de futebol, assiste a Série B. Também. Legal. A Série B e depois emenda com a Série A. Pronto. Tá feliz. No final do ano, o torcedor brasileiro tá feliz. Vamos embora, vamos continuar o nosso papo. É gratificante mais falar de futebol. Eu acho que é uma coisa que a gente, quando a gente gosta Acho que a gente passaria o dia inteiro aqui. passaria aqui à tarde, à noite, falando de futebol aqui. Vamos lá, vamos falar de mais uma pauta, de mais um assunto dessa nossa conversa. A gente sabe que no próximo ano vai ter aí o Mundial de Clubes, né? Aí essa nova modalidade do Mundial de Clubes que vem aí, né? Que causa emoções, causa críticas, enfim. E o calendário do futebol brasileiro no próximo ano, a gente sabe. A CBF já bateu o martelo, já disse aí como é que vai ser esse calendário. Quero saber de vocês, o que vocês acharam desse calendário? Porque fica um calendário, na realidade, meio curto, né? Assim, vai começar dia 29 de o Brasileirão, no caso. 29 de março e termina dia 21 de dezembro. Isso. E nesse período tem a pausa, né? A pausa de um mês para o Mundial. Um mês e meio, mais ou O menos. Mundial, não é isso? Eu quero saber de vocês aí, o que vocês acharam dessa pausa e o que pode ter de interessante nesse novo ano, nessa nova temporada do próximo ano aí, pra gente. Garanto que vai ter jogador chiano, viu? Porque vai ter muitos, porque assim, vai ter jogos de entre 24 e 42 horas. 42 não, 72 horas. Então vai ser um Deus na cura. O Campeonato Pernambucano também, porque já vai apertar mais ainda, que começa em janeiro também. Sim. Aperta o estadual, aperta a Copa do Nordeste, aperta a Copa do Brasil e aperta o brasileiro. Então vai ser aquele espremido no primeiro semestre e no segundo também. Vai ser um Deus na cura. E a gente vai ver esse ano que vem, no caso, com a mudança de calendário, a questão dos desfalques nos times, porque é essencial um tempo de descanso, né? E se esse ano já foi uma maluquice pro Flamengo e para todos os outros clubes, eu não imagino ano que vem, cara. Cara, surfando na onda do que Débora falou, tem alguns pontos que eu queria trazer a respeito desse tema, porque é muito revoltante, cara. O tanto que a gente, como amante do futebol, enxerga o potencial que o futebol da gente tem de crescer e que as pessoas que deveriam estar mais preocupadas com isso colocam tantas coisas acima do espetáculo, do jogo bem jogado em si. E quando a gente pensa no calendário, cara, a gente tá vivendo um mundo hoje no futebol que o jogo é cada vez, acho que vocês concordam comigo, o jogo é cada vez mais físico. Muito. O jogo é muito Sim, pegado, contato, né? muito contato, exige muita velocidade, exige muito dos atletas. Então, como é que você, sabendo disso, você coloca um calendário onde os caras sequer vão conseguir ter uma pré-temporada boa? Eles diminuíram a pré-temporada, os caras vão ter uma pré-temporada minúscula. O campeonato já começa outro. Aí o que é que vai acontecer? A bola de neve. Os times vão fazer, que nem o Flamengo vinha fazendo nos últimos anos, vão colocar os meninos para jogar o estadual. As emissoras de TV vão chiar, porque a audiência vai cair, Com certeza. Sim. obviamente. E o que é que vai acontecer? O que já deveria ter acontecido há muito tempo. Porque apesar de ser uma tradição do nosso futebol, hoje, infelizmente, os estaduais têm sido uma pedra no nosso calendário. E uma coisa que eu não sei se vocês sabem, até trazendo também como informação complementar para quem está nos assistindo, a CBF não foi 100% verdadeira nas informações que ela divulgou. Porque ela divulgou esse calendário dizendo que não iria colocar jogos em momentos que tivessem data FIFA e nem em playoffs como tem a pré-Libertadores ou os playoffs da Sul-Americana. Sim. Mas é mentira, porque segundo o próprio calendário que ela soltou, é só você pesquisar um pouquinho, você vai ver que ela tá mentindo na cara dura, porque ela colocou rodadas do Brasileirão em datas reservadas para playoffs da Sul-Americana. E esse ano, inclusive, a gente teve 4 brasileiros nos playoffs da Sul-Americana. Então, assim, ano que vem provavelmente vai ter mais, porque cada ano que passa vem sendo um monopólio, seja do Sul-Americano, da Libertadores, os clubes brasileiros. Então, assim, ela tá desconsiderando os próprios clubes brasileiros nessa conversa aí. E outro ponto é ela mentindo, porque o Brasileirão, esse ano, teve 9 rodadas do Brasileirão, onde estava sendo disputada a Copa América. E ano que vem, segundo o próprio calendário que ela divulgou, terão jogos que ainda assim vão bater de frente com a data FIFA.
E isso, Certo. cara, isso é prejudicial pra tudo. Porque você pode pegar um jogo gigante como Flamengo e Palmeiras na jornada do Campeonato Brasileiro e você reduzir ele a nada. Por quê? Arrascaeta, Dela Cruz, Gerson, Léo Ortiz, vamos lá, Pulgar vão estar sendo convocados, Pedro vai estar sendo convocado, do outro lado vai ter Piquerez que não vai estar, Rafael Veiga pode não estar, Gustavo Gomes pode não estar. Os principais jogadores de ambos os times não vão estar. Isso prejudica o espetáculo, o torcedor, as emissoras de TV, mas a CBF não tá nem aí pra isso. Ela só Fazendo um resumo, vai impactar geral. vai bagunçar tudo. Vai bagunçar geral. Vai bagunçar tudo. Coitados. Gente, a gente está com 20 minutos só para terminar a nossa conversa. Aí eu quero agora falar um pouquinho, para terminar assim, e após a gente fazer as considerações finais, a gente falar um pouquinho sobre a seleção brasileira em si, certo? Para a gente concluir aqui a nossa fala, a nossa conversa. Como vocês acham que vai ser esses 2 jogos da seleção, Venezuela e Uruguai? E como vocês escalariam o time? Me E aí? baseando nos últimos jogos da seleção, Sim. eu acho que vão ser jogos apertados. Mas que a gente vem de novas convocações, surpresas, né? Porque a gente vinha vendo Endrick sendo convocado sempre. E nessa última convocação, vimos Igor Jesus, Luiz Henrique, enfim, Estevão principalmente, mas que não teve Endrick. Mas foi surpresa essa escalação de agora? Porque assim, Endrick joga, né? Mas que, tipo, não estava sendo muito usado no Real, né? Sim. E acho que isso afetou um pouco a decisão de Dorival. Mas acho que vão ser jogos apertados, né? A gente vai ter o amistoso agora contra a Venezuela. Acho que vai ser na sofrida mais que o Brasil leva. E contra o Uruguai, cara... Jogaço de bola. É... E aí? Brasil e Uruguai, né, velho? Mas... vai ser joguíssimo, apertadíssimo. Acerta, chutaria aqui um placar do Pra jogo. Brasil e Uruguai. Um palpite? Meu Deus. Calma, me pegou. 2-1 Brasil. Pois é, homem. E eu ainda acho que pode ter um golzinho de Estevão, cara. Ele brilha muito. Estevão. Tem estrela. E aí, Miguel? Dá a tua opinião aí sobre esse momento aí da seleção brasileira. Bom, como tem assaltado, né, a possível escalação da seleção brasileira, eu já gostei porque já não tem Danilo e Paquetá. Tô feliz, pô. É unanimidade. Não tem condição nenhuma pra você jogar. Você sabe que o Paquetá tá em baixo rendimento. E Danilo é reserva da Juventus, vê? Sequer entra e quando entra de zagueiro. Exatamente. É. Ele não tem mais aquele poder ofensivo que ele tinha do Santos. Ele nunca teve. Tô tentando elogiar o cara, pô. Pelo menos dá uma moralzinha pra ele, né, Miguel? Pois é. Mas assim, Ederson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner, pra mim, é a zaga. Tirando Marquinhos, que eu botava o Militão, só que o Militão tá machucado, né? Sim, infelizmente. Concordo. No meio, Gerson, tiraria Gerson. Eu não gosto muito de Gerson, Aí não, você mas brincou, só irmão. tem ele, vai ele mesmo. Aí você brincou. Você Bruno tá de Guimarães e Rafinha, porque Paquetá não. Se caso que Rafinha, quando cansar no segundo tempo, entrava com o Andrés Pereira, que pra mim é o melhor meia que a gente tem. Assim, atualmente. Rafinha também, porque Rafinha é ponta. Ele tá jogando no meio e tá indo muito bem no Barcelona. Isso você não pode negar. Vá com calma, que ele é meia. Hoje ele é meu. Hoje ele é meia, pronto. Savinho, Igor Jesus e Vini Júnior. Tá bem. E o placar? Brasil e Venezuela ou Brasil e Uruguai? Os dois? Os dois. Brasil e Venezuela, 2-0 Brasil. E Uruguai vai ser 3-1 Brasil. Printa isso aí. Pode printar. 3-1 Brasil. Olha que eu tenho sorte, viu? Olha, guarda o aviso que o Mas Miguel geral falou. sabe que eu Guarda o tenho aviso. sorte. Geral sabe que eu tenho sorte. Então, 3-1 Brasil, Uruguai. E aí, Dois gols de Felipe? Vini Júnior. Seleção Tem brasileira. palpite aí, a gente vai. poderia fazer uma roda de conversa. Esse tempo todo que a gente falou sobre vários assuntos poderia ser só sobre seleção seleção brasileira. brasileira. Que tem muita coisa a ser falada. Mas alguns pontos aqui. Eu acredito que vocês também vão concordar comigo que Marquinhos já não é o Marquinhos de antes há Sim. muito tempo. Concordamos a unanimidade aqui. O zagueiro, o melhor zagueiro que na verdade, os dois melhores é de fato Gabriel Magalhães e Éder Militão, que infelizmente vai passar quase um ano fora de novo. Sim, infelizmente, né? Eu não veria problema nenhum em dar uma chance na zaga da seleção pra um cara que já jogou, que é o nosso querido Léo Ortiz.
Sim. Porque tá jogando muita bola. E foi convocado agora, né? Ainda tem Murilo, porque tá jogando... Tem Murilo, mas eu não colocaria Murilo porque Murilo é canhoto. Acho que Murilo jogar do lado direito iria prejudicar um pouco ele, sabe? Porque do lado esquerdo já tem Magalhães. Então, do lado direito eu não veria problema nenhum em ele fazer o teste com o Léo Ortiz, até porque um dos problemas do Brasil nos últimos jogos tem sido a saída de bola. E Léo Ortiz, cara, ele tem um passe tal como meia, velho. O cara O cara é massa. O cara é absurdo. Absurdo. Gostei muito do Wanderson na lateral. Acho que ele fez um jogo muito seguro. Porque Danilo. Com certeza mais que Danilo. Gostaria de ver outras opções sendo testadas, além de Danilo ser convocado. Nem que fosse o próprio Wesley mesmo, que a gente elogiou. E ser utilizado até como uma opção mais ofensiva para esse time do Brasil. Mas eu acho que ele vai deixar pra É. Argentina e Colômbia. Eu também acho. Gosto, diferente de Miguel. Vou ter que discordar e dizer que eu gosto muito de ver a presença de Gerson nesse meio campo. Sim. Porque eu acho que esse ano, apesar do Flamengo ter sido inconstante, ele foi sempre constante. Cara, eu sou fã dele, ele joga muita bola. Eu acho que hoje não tem como ele ser reserva na seleção pra Paquetá, por exemplo. Impossível, é impossível. Ele eu joga concordo com muita você. bola. Eu acho que Bruno Guimarães, nessa função de primeiro homem do meio campo, ele jogou melhor. Ele faz melhor do que o que, por exemplo, André vinha jogando. André É porque André, mas ele combate. é... Não é aquele cara Bruno que sabe Guimarães, jogar, ele- não. sabe, Igor Jesus tá numa fase E espetacular. Rafinha é o cara. E Rafinha? Rafinha tá muito bem. Agora, né? Porque temporada passada exatamente. Ele não tava tão bem, não. horrível. Tá, é. Mas confiança é Amém. tudo, né, velho? Agora ele tá dando moral. tá dando Confiança é moral. tudo. Inclusive, Fazendo gol doidado na Champions. os números dele são absurdos. Em questão de números, ele é o melhor brasileiro Sim, dentre sim, as 5 sim. principais ligas europeias. Sim. Concordo. E torcemos para que o nosso amigo Vinícius Júnior seja o Vinícius Júnior do Real Madrid, né? Porque Bola de ouro foi injustiçado. Isso foi, Na falado, seleção- isso foi falado no podcast passado. No podcast passado, não foi? Foi. Porque Vinícius Júnior é um na seleção e Pois no é. Real Madrid é outro. eu acho que a gente pode parar também com aquele papo de que é claro que a nossa geração não é tão boa quanto outras que já tivemos. Saudade 2002. Mas se a gente for pegar em comparação às gerações de outras seleções, cara, tem seleções aí que não tem um time estrelado, mas que jogam um bom futebol. Então, pelos caras que o Brasil tem aqui, no mínimo, tipo, a Rafinha, líder de assistência e um dos artilheiros do Barcelona na temporada. Vinícius Júnior, acabou de fazer 2 hat-tricks, um na Champions, são caras que lideram toda semana estatística nas 5 principais ligas do mundo. Então, assim, no mínimo, esses caras têm que jogar mais do que estão jogando. Então, isso parte de uma mudança, não sei, de comissão técnica, da forma que o futebol tem sido administrado dentro da seleção brasileira. Mas o fato é, o Brasil, comparando com as outras seleções, tem time pra bater de frente, tem talentos. Porque atribui-se muito, por exemplo, Estevão. Não, tem que colocar Estevão pra jogar porque ele vai resolver igual a Yamal resolveu na Espanha. Não é bem por aí. Yamal não resolveu sozinho na Espanha. A Espanha, na final da Eurocopa, perdeu um dos seus principais jogadores, que foi Rodri. Entrou Zubimendi e o time jogou do mesmo jeito. Pois é. Porque é muito além do individual. É mais o coletivo. É o coletivo. isso. Então, o Brasil ainda tá muito preso naquela de Só um decide. personagens individuais que em algum momento vão pegar, botar a bola debaixo do braço e resolver. Como o Neymar fez por muito tempo. Eu ia dizer isso agora, como Como o Neymar fez na fez, mano. Copa. Ele Como botou a bola, no, Ele fez driblou por o meio muito do tempo. time da Croácia e fez o gol. Agora, Só que hoje só a gente tem 4 que minutos. entender que a gente não tem uma referência técnica. Um gênio, Neymar é gênio. Um gênio falando do futebol jogado apenas, porque a gente tá aqui analisando campo, né? A gente não tá aqui para analisar outros fatores. Então, campo a gente não tem ninguém com um recurso técnico que Neymar tem. Então, cabe a gente parar de procurar um personagem individual e, de uma vez por todas, focar no coletivo, Eu cara. tenho até um adendo pra falar do E- Neymar, mas eu vou deixar e o pra lá que placar? não tem tempo não. Placar pra esses dois jogos. Placar 2x0. Eu vou botar 2x0, não vou botar 2x1, só pra ir longe de tudo. 2x1 Brasil contra a Ninguém Venezuela. quer acertar o meu, né? 2x1. Então, bolão eu vou ganhar sozinho. Eu vou 3x1 contra a Venezuela e 2x1 contra o Uruguai. inverter. Só tirar. Pois é. Oh, é. Eu vou no. Vai falar Pode também cravar alguma e coisa? Miguel vai me pagar uma Coca-Cola Vai depois. falar alguma coisa, Débora? Eu Acrescentar pago alguma a coisa? Coca-Cola Falar não. alguma coisa? Você vai me pagar, que eu vou acertar o placar. Pronto. Meu palpite pra esse jogo da Venezuela. 2x0 Brasil. Brasil, acredito que lá, mesmo jogando fora, mas acho que o Brasil vence esse jogo com facilidade. É uma seleção assim que também não é tão, mas a gente Mas sabe é a que, melhor geração da Venezuela de todos os tempos. Mas Tem esse adentro também. E que tá Vai chatinho, ser um tá sorteio- chatinho. vai ser um Solteiro jogo é puxado, chato. mas eu vou de 2x0 Brasil. E contra o Uruguai, eu vou colocar aí
Eu não vou de 3-1, não. Eu vou ser mais... Não, porque Bota eu tô 4-1 conseguindo... logo, vou ser velho. Eu mais sei que tu quer botar comedido. quadrão. Eu Eu sei vou que ser tu quer mais botar comedido. Eu 4-1. vou colocar 1-0 Brasil. Não, eu só disse 3-1 porque eu tô com sangue no olho do... no jogo lá em Montevidéu. E Eu tô com raiva. Colômbia, Argentina e Sim. Uruguai. Eu quero ganhar dos 3 aqui. E principalmente ganhar da Argentina lá. Com o Porque Messi e ganhar tudo. da Argentina sempre é mais gostoso, né? É, com certeza. Com relação a essa escalação aqui, pra mim tá massa. O fato dele não ter colocado aqui, não ter convocado Paquetá, né? E Não, Danilo, convocou, agora não escalou, graças escalou, a Deus. quer dizer, convocou, mas não escalou. Então, assim, já é uma grande valia, né? Então, pessoal, estamos chegando aqui a mais um final, né? Desse segundo episódio do nosso podcast, que a cada programa tem sido melhor. Agradecer aos meninos a Matheus, a Evanderson, por essa ideia maravilhosa, a Rafael, enfim. E estamos aqui discutindo futebol, que isso é interessante, tá ligado? É a gente sentar, conversar, discutir, falar do bom futebol. Essa é a relevância de se fazer o que a gente gosta. Eu quero já aqui pedir para vocês fazer as considerações finais de vocês, né? E, primeiramente, agradecendo a vocês pelo convite, por ter aceitado o convite e, enfim, considerações finais. Eu que agradeço o convite, né? Estou sempre aqui disposta a falar de futebol, que é o que eu gosto de falar, né? E vale ressaltar que não é só futebol, né? Vamos ter aí várias outras modalidades, até porque a gente engloba tudo, né? Isso mesmo, bem pensado, Débora. E agradecer a vocês pela parceria de sempre e que vão ter outras oportunidades, né? Toda vez falar de futebol, que é o que a gente gosta. Não, só tenho de fato a agradecer pela oportunidade, por ter dividido a mesa junto com vocês. Foi um momento, acredito que todos nós vamos sair daqui muito, muito felizes por ter essa oportunidade, porque é muito bom fazer o que a gente gosta, né? É muito bom a gente se sentir esse prazer em fazer de fato aquilo que a gente se sente feliz. Então agradecer a oportunidade pelo convite, a Nassau que está proporcionando isso pra gente, aos meninos que encabeçaram o projeto. E que venham as próximas pra gente continuar falando do futebol de uma forma sadia. Meu amigo Bom, Miguel. Eu queria agradecer também que eu tava nervoso no começo do programa, mas com o tempo... Começou a se soltar. Se sentisse em Queria casa. também agradecer aos meninos que idealizou esse projeto, com Matheus, Evanderson, Rafa. Valeu, meninos. E também queria agradecer o pessoal que tá aqui também. Ia falar agora mesmo. Nossa Os equipe de bastidores, tem uns mídia. bastidores Anderson no aqui, roteiro. Anderson. Valeu Está pelo aqui no roteiro, mestre. meu amigo. Nossa equipe de mídia, que eu tô dando inclusive um beijinho agora pra Clara, ele que tá filmando a gente, pra Elis. E Clara, agradecer Elis, muito também obrigado, né? agradecer a todo mundo que vai assistir a gente, Aqui né? também, que está conosco. Sim, agradecer ao Vocês Nassau por ter dado essa vocês, oportunidade, né? vocês. Nossos fãs, né, gente? Pois é. Sim, agora os fãs, muito obrigado, viu? E espero estar nas próximas conversas, principalmente futebol, talvez basquete, sei lá. Vou me agradecer. Não, e já não combina não. Já mas... passou na bola pra ele fazer as considerações finais Sim. deles. Agradecer a César, que esteve aqui mediando essa conversa hoje, Eu né? agradeço, meu amigo, eu agradeço. Minhas considerações finais são o seguinte: primeiramente, agradecendo a Nassau, né, pela oportunidade que nos está dando de a gente fazer esse trabalho. Segundo, a todo mundo que está aqui nos bastidores, que também é muito importante a gente estar fazendo esse elo, essa conexão. E pedir para vocês que vocês nos sigam nas redes sociais. A gente tem um perfil no Instagram, @JCN Esportes. Lá tem conteúdo diverso sobre todos os tipos de esporte, não só futebol, mas a área de esportes em geral. E também o nosso canal no YouTube, JCN Esportes, onde brevemente esse episódio aqui vai estar disponível no YouTube. Então, desde já agradeço a vocês pela paciência e fiquem bem. Até a próxima.